Senhor, o teu favor, a tua graça, para que através do ministro dessa noite, Pai, nós possamos ser abençoados e edificados por meio da tua santa palavra. Usa ele da forma que tu queres, glorifica o teu nome através da vida dele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos ele aos teus cuidados pela inspiração do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Noite, graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Quando sabe que você pode glorificar a Deus com o seu corpo? Amém. Sabe, essa noite eu quero trazer, o pessoal pode sentar, se eu precisar eu te chamo, Bruno. Essa noite eu vou trazer um pouco de equilíbrio em relação ao natural e ao espiritual. Amém. Como eu falei, você... Aleluia. Como eu falei, você pode glorificar a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Não é que você que seja um pouco cheio, eu não quero que você saia daqui com raiva de mim, você que é um pouco cheinho, você que é um pouco mais magro, mas eu vim aqui te instigar a você ter uma vida saudável. Porque Deus precisa da gente com o corpo sarado, com o corpo curado, para pregar o seu evangelho. Então, como eu falei, nem você que é magro é sinal que você está bem, e nem você que está um pouco cheinho é sinal de que você está doente. Então você precisa se orientar para esse lado, de ter uma vida de prática em atividades físicas. Sabe, tem um cara que eu aprecio muito, é Luciano Subirá, não sei se vocês já ouviram falar. Um homem de Deus, e ele fala que ele já chegou a pesar 150 quilos. 150 quilos. E ele já vai perdendo mais de 70. Com a prática de jejum. Ao mesmo tempo que ele estava jejuando, ele também começou a perder peso. Mas eu vim aqui dizer também que você não pode confundir jejum com passar fome. E ele fala que ele já chegou a perder 70 quilos. E ele fala que mais de 7 vezes ele já jejuou por 40 dias. Mais de 7 vezes. E o interessante é que ele em jejum os 40 dias, ele não fica em casa trancado, não. Ele vai para a academia, ele se exercita, ele corre. Então ele diz que aquilo para ele já se tornou fácil, ficou fácil para ele. E ele disse que alguém chegou para ele quando ele estava com seus 150 quilos e alguém perguntou, uma médica perguntou: como é que você está? Você está bem? Suas taxas estão boas? Seu colesterol, sua pressão? Ele disse: rapaz, acabei de fazer o exame e estava tudo ok. Só que a médica olhou para ele e disse assim: o seu corpo é como um cartão de crédito. Lá na frente a fatura vai chegar. Então você pode estar aí, comendo, bebendo, está tudo ok. Mas lembre que o seu corpo é como cartão de crédito. Lá na frente a fatura vai chegar. E quando chegar, meu amigo, você vai ter que pagar. Sei que nós somos uma igreja abençoada que crê em cura. Eu creio demais. Creio em saúde divina. Mas como é que você se levanta toda vez pela manhã e diz: pai, obrigado que eu sou curado e sarado e você come 4 pães? Pai, obrigado porque eu sou sarado e curado, na hora do almoço você está comendo numa bacia. Isso se chama pecado de glutonaria. E a Bíblia fala que isso é quebra de princípio. Mas como o tema dessa mensagem eu quero deixar para vocês como título: você é o que você come. Se você comer muito, se você comer pouco, vai ficar igual David. Perdão, David. Mas como eu falei, a gente olha para, vamos citar o exemplo de David. No natural, você olha assim, está bem. Mas como é que está por dentro dele? Às vezes aquela pessoa que está do lado dele, que está um pouquinho mais cheio, ele tem uma vida ativa, pratica esporte, corre, se alimenta bem. Eu não estou dizendo que você tem que parar de comer aquelas coisas que é bolo,
um pastel, você precisa ter consciência do que você está colocando na sua boca. E Jesus, ele tinha um cuidado com isso também. Queria que você abrisse Efésios 5:19. Efésios 5:29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo fez com a igreja. Trazendo para o natural, Cristo também cuidou do seu corpo, como a igreja. Mas trazendo para o natural, você acha que Cristo, o próprio Jesus, não se cuidou, não? Porque naquela época era pães, peixe. E para ele se deslocar de uma cidade para outra, não era como daqui em sua casa, não era longe. Então ele andava bastante. Então naquela época ele já tinha essas práticas de cuidar do seu corpo. Por que você, como filho, está andando aí disperso? Você acha que não tem tempo para cuidar da sua saúde? É como uma frase que eu vi: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. E Cristo quer uma igreja sarada. Não tem mais testemunho interessante do que o apóstolo Band. Quem sabe quem é? Um homem de Deus. Um homem que falava fé e cura o tempo todo. Mas quem já chegou a ver ele aqui por foto, ele era um pouquinho cheinho. Ele morreu com 68 anos, se eu não me engano, em 2013. E ele fala que algumas coisas que acarretaram no seu corpo doenças foi quebra de princípio. E qual era a sua quebra de princípio? Má alimentação. E mais o interessante, pasmem, antes dele partir para o Senhor, ele estava lendo um livro. Que livro era? As Escrituras que Curam. Como é que um homem de Deus, você pode estar pensando, como é que um homem de Deus partiu para o Senhor, que falava fé, e falava cura o tempo todo, e partiu para o Senhor? Porque ele partiu novo ainda. A Bíblia diz que Deus nos deixou para que a gente vivesse até a velhice. E a velhice, pelos os estudiosos, é entre 70 e 80 anos. Mas por que ele partiu antes do tempo? Quebra de princípio. Não cuidava da sua alimentação, não praticava atividades físicas. E Deus ainda orientou ele para que ele se policiasse nessas coisas. Mas, como eu disse a vocês lá no início, a conta chegou e ele teve que pagar. E eu queria que você saísse aqui dessa noite pensativo. Não com medo, mas pensativo. Sabe, eu me formo agora no fim do ano como educador físico. Glória a Deus por isso. E eu tenho que me policiar em relação a isso. Você concorda comigo, sim ou não? Se você chegar no nutricionista, você vai lá porque precisa se alimentar bem, você precisa perder alguns quilos. Mas quando você abre a porta para entrar para falar com ele, você vê alguém acima do peso. Você senta para ouvir o que ele vai dizer ou você vai embora? Certo? Não, mas a gente não pode jogar o livro pela capa. Concordo. A gente não pode julgar o livro pela capa. Mas se as atitudes dele não estão mudando ele mesmo, como é que vai mudar a gente? Eu trabalho nessa área e eu me policio muito. Eu estava um pouco acima do peso, eu estava com 102 quilos. Há mais ou menos um mês atrás, um mês e meio. E em 20 dias eu perdi 10 quilos. Estou com 92. O irmão disse que achou os quilos. Só que eu achei interessante da forma que Deus falou comigo. Porque quando eu estava vestido aqui, eu secava a barriga, prendia a respiração, estava ok. Mas eu chegava em casa e olhava as fotos que o pessoal tirava aqui, menino, estava barrigudo. E na minha área como educador físico, eu tenho que passar uma boa aparência.
Meu corpo é meu cartão postal. Eu não estou dizendo que... Porque hoje em dia, o pessoal olha mais para a aparência estética. É legal, quem não quer se sentir bem, vestir uma roupa, se sentir bem. Mas o foco aqui é saúde. Você tem uma boa saúde. E meu patrão fez uma reunião e começou a falar com a gente, e ele falou em relação a isso. Como é que vocês são profissionais da área e estão desleixados? Não treinam? Não praticam atividade física? E não estão se policiando na alimentação? Deixa eu baixar a cabeça, olhei para a minha barriga. Disse, foi Deus falando comigo. Assim como eu sei que Deus também está falando com algumas pessoas aqui. Só que eu queria entrar um pouco mais profundo. Em 1 Timóteo 4,8, NTLH. Isso, 1 Timóteo 4,8. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. A palavra diz que os exercícios físicos têm alguma utilidade. Então, esse pouca de utilidade que a gente tem, porque a gente não usa, praticando exercício físico. Sabe, irmão, não é pecado não. Assim, quando eu me converti também, Deus foi falando comigo, eu gostava muito de ir para a academia, gostava de jogar bola, e eu sabia que tinha algumas igrejas com algumas doutrinas que não podia praticar atividade física. Eu disse, Senhor, se eu for para me converter, para deixar de jogar minha bolinha para a academia, eu não quero não. Só que Deus me libertou disso. Como eu falei, você pode glorificar a Deus com o seu corpo dentro da academia. Sabe, eu trabalhando lá, algumas pessoas conversam comigo e depois elas vêm me perguntar, tu é evangélico? Sim, sou. Eu digo, sim, sou. Mas tu treina? Eu digo, onde é que está na Bíblia dizendo que eu não posso treinar? Porque a pessoa do mundo quer encurralar a gente. Aí o diabo coloca na sua cabeça que você não pode treinar, não pode fazer uma atividade física, e se for tem que ir de calça. Mas eu quero dizer que Deus está quebrando toda a religiosidade hoje em nome de Jesus. Sabe? A gente às vezes está comendo, se alimentando mal, achando que está se alimentando bem. Algumas pessoas vão me crucificar. Os mais velhos vão dizer, esse rapaz está doido. Mas tem alguns estudiosos daí, não nutricionistas, eles falam que o feijão e o arroz é ração de governo. Não estou aqui falando de governo A, governo B, mas aqui incentivar a sua alimentação. A gente foi criado, sim ou não? Nossos pais, nossos antepassados, dizendo que feijão e arroz é uma boa alimentação, é rica. Mas como eu falei, o pessoal chama aí que feijão e arroz é ração do governo. Por quê? Porque é um alimento bom de se plantar e de se colher. O governo não teria capacidade de gastar 200 mil com bom alimento, com mais alimento além do que esse. Você já percebeu que quando você come feijão e arroz, dá logo sono? Sim ou não? É só em mim? Eu já parei de comer bastante. Só que quando você come feijão e arroz, dá logo sono. Porque no feijão tem uma substância que se chama melatonina. É o efeito do sono. E existe mais alimentos mais ricos do que o feijão e o arroz. Então é para você sair daqui hoje e mudar a sua alimentação. Amém?
1 Coríntios 6,19, versão NBV. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em que templo você está carregando o Espírito Santo? Como é que está o seu corpo hoje em dia? Você já se atentou a fazer exames? Não é errado não, irmão, fazer exame não. A gente tem que se prevenir. Esses meses aí eu passei por um aperto, irmão. Tive sintomas de cálculo renal. Agora dói, meu. Mas em todo tempo eu estava dizendo, eu sou sarado, eu sou curado. E só vinha a palavra, quebra de princípio. Eu sou sarado, eu sou curado. E a palavra, quebra de princípio. Tomando refrigerante todo dia. Bem cedo, de tarde, até no café da manhã, viu? Bem cedo, de tarde, de noite. Como é que a palavra vai funcionar se eu estava quebrando princípio? Jesus disse, para que nossos dias sejam prolongados aqui na terra, a gente tem que honrar pai e mãe. Mas a gente também está quebrando outros princípios, que é a má alimentação. Então você pode mudar a sua rotina. Você não tem poder para mudar o passado, mas o presente você tem. Então você precisa sair daqui hoje e dizer assim, hoje eu preciso mudar minha alimentação. Não é tirar tudo de uma vez. Mas você pode tirar aos poucos. Se você comia 5 pães, você pode comer 4. Vai, aos poucos vai diminuindo. É indicado pelos nutricionistas que você pode comer pelo menos um pão. Todos os dias. Às vezes você escorrega como 2, né? Mas é normal. Mas você precisa se instigar. Não, mas eu não tenho tempo de praticar atividade física. Minha vida é corrida. Você precisa se instigar. Não, eu vou. Quem manda em mim não é nem a minha carne, não. Quem me governa é o próprio Deus. Então você precisa ter força. Força de vontade. Amém? Queria que abrisse para mim Romanos 12:1. Versão NAA. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. A palavra fala, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Será que nós estamos glorificando a Deus com o nosso corpo? Queria que você fizesse uma autoanálise. Como eu falei, Deus precisa que a gente esteja sarado e curado para pregar as boas novas. Tem um grande homem de Deus que chama William Branham. Já ouviu falar nele? Ele operava muito na cura. Só que adiantava ele operar na cura, fazer milagres no nome de Jesus, e sua vida natural estava desfalecendo. No relato conta que ele começou a operar em cura e via caravanas de cidade para que aquele homem orasse, impôs as mãos sobre as pessoas. E ele começou a se sentir mal. Porque ele queria fazer o ID de Jesus. Ele queria estar todo o tempo ali na ativa. O relato conta que às vezes ele se sentia cansado diante daquela multidão. Ia só para trás do púlpito dormir. Depois voltava e ia começar a impor as mãos sobre as pessoas. E
O relato fala que eram curas extraordinárias. Você pode procurar lá no YouTube. O William Branham, homem de Deus. E o que foi que aconteceu? Esse homem cuidou do espiritual, mas não cuidou do natural. Ele acabou falecendo, porque ele não se alimentava. E o mais importante, não bebia água. Ele fez muito para Deus, sim ou não? Mas para ele mesmo. Morreu novo. Mas ele podia aí seguir o Evangelho de Cristo, fazendo mais para Deus. Então é nessa parte que eu quero te dizer. Você precisa ter um equilíbrio do natural e do espiritual. Buscar é bom, é muito bom, irmão. Sou um cara que gosta de buscar bastante. Glória a Deus por isso, para que o nome de Deus seja glorificado. A gente também tem que se atentar às coisas naturais. E isso vai te tornar mais forte em Deus. Amém? Glória a Deus. Eu notei aqui, nosso corpo não é apenas um instrumento físico, mas um templo espiritual. Cuidar dele é um ato de adoração e obediência a Deus. Glória a Deus. Gálatas 5:21, versão ARA. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quero focar em glutonaria. Quem sabe aqui o que é glutonaria? Comer de... Na Bíblia, eu notei aqui, na Bíblia a glutonaria é considerada um pecado, associado à falta de domínio próprio e ao excesso no comer ou beber, e visto como uma forma de ganância por comida, um desejo de consumir mais do que o necessário. A glutonaria pode levar a diversos problemas, incluindo problemas de saúde, como obesidade e doenças, além de prejudicar a vida espiritual, pois pode impedir que alguém herde o reino de Deus. Então a Bíblia diz também que se você comer demais o pecado da glutonaria, você está quebrando o princípio e não pode herdar o reino de Deus. Eu não quero ficar não, irmão. A gente já sabe, né? Se ficar, tem uma pequena chance, né? Isso é um quebra de princípio. Glutonaria, comer demais. E Deus, ele não alisa não. Ele não passa a mão com quem está quebrando princípio, não. Ele dá oportunidades. Antes eu me perguntava direto. Toda vez que eu me vejo essa palavra glutonaria, eu me lembro de pastor Rodrigo. Homem de Deus. Sim ou não? Quem conheceu? Mas ele foi recolhido. Por quê? Quebrou muito o princípio em relação à má alimentação. Você quer partir mais cedo ou mais tarde? Má alimentação. E a falta de atividade física pode acarretar doenças. Você sabe, se você não tiver uma vida praticando atividade física, você pode contrair o câncer. Tem estudos já relacionados a isso. Se você não tiver uma vida ativa em atividade física, você pode contrair o câncer. Câncer no colo, que é no estômago, câncer de mama. Depois você vai se perguntar, Deus, o que é que aconteceu, Senhor? Eu estava indo para a igreja, eu estava louvando o Senhor, fazendo a tua vontade,
você precisa lembrar que a responsabilidade é sua. Não transfira para Deus aquilo que é responsabilidade sua. A Bíblia diz o quê? Se me ouvires, comerei o melhor. E por que você não está ouvindo a palavra? Continua quebrando princípio. Como eu falei, você pode contrair doenças. Então você pode mudar esse quadro a partir de hoje. Você pode sair daqui hoje determinado. A partir de hoje eu vou mudar a minha alimentação. A partir de hoje eu vou praticar exercícios físicos. Sabe, irmão, não é que nem meu pai, não. Meu pai, nunca, depois de uma certa idade, parou de praticar atividade física. Jogava bola. Mas toda vez que dá um negócio nele, ele diz, eu vou caminhar. Aí caminha uma semana. Quando fica bom, para. Meu pai é desse jeito. Painha, vai caminhar, vamos para a academia. Não, não vou não, porque eu não gosto não. E ele fica ali e começa a comer as coisas que ele não pode comer. Ele, painha, ó, a taxa do Senhor. Vocês sabem, esse pessoal mais velho não gosta de ser reclamado não. Mas toda vez é isso, irmão. Ele tá bom. Mas quando senta alguma coisa, ele não me diz não. De repente eu cheguei em casa, tá com os meses aí, pai, foi caminhar. Ele já sentiu alguma coisa, não foi? Isso foi não. Mas foi, irmão. Então você não pode deixar para cuidar da sua saúde quando você tiver com idade avançada. Eu já estou vendo amanhã o Senado, todo mundo caminhando na pracinha do Zé Lopes. Todo mundo na ciclovia. As irmãs de saia na academia. Não, você é liberto disso, né? Amém? Uma alimentação pode afetar a sua pressão. Uma alimentação pode afetar o seu colesterol. Uma má alimentação pode trazer diabetes para você. Nós somos sarados e curados, lembre disso. Mas não adianta você declarar que é curado quebrando o princípio. Você não pode declarar a palavra do Senhor quebrando o princípio. Porque posso pegar a Bíblia aqui agora, eu posso jogar ela fora, eu posso rasgar. Assim que a gente tem que ter uma reverência, porque é a palavra de Deus, você me entende? Posso rasgar, pode jogar fora, posso queimar. Mas não vai me acontecer não, irmão. Mas quando eu violo a palavra de Deus, eu vou ter que segurar a bronca. Amém? Então era isso que eu queria trazer para vocês. O pastor me pegou de surpresa para falar de uma área que eu não costumo falar em público, mas eu vivo isso. Como eu falei, eu sou da área da saúde, então eu tenho que me prevenir com essas coisas. Eu tenho que passar uma boa imagem. Eu vou atrair os meus clientes com o meu corpo. Você me entende? Um cliente não vai me contratar se eu vou um pouco acima do peso. Estou errado? Como eu falei, se eu chegar no nutricionista e eu ver que ele é um pouco acima do peso, eu vou voltar como Daniel diz. Eu vou sentar, eu vou escutar o que ele vai falar, mas eu não vou colocar em prática. Se não está servindo para ele, então não vai servir para mim. Mas é isso que eu queria passar para vocês, que vocês saíssem daqui hoje com isso no teu coração. Amém. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Amém. Eu vou mudar os meus hábitos. Não deixe para fazer depois não, irmão, porque pode custar caro. Como eu falei, a conta vai chegar. E quando ela chegar, você vai ter que pagar, segurar a bronca. Verdade, paga caro, viu? Eu encontro Bruno todo sábado agora na academia. Mas quando eu encontro Bruno no sábado, quando é de noite, eu passo ele tá na pizzaria. Glória a Deus, irmão. Mas aí ele está praticando exercício físico e está se alimentando. Como eu falei, você não vai se abster de tudo, não. Você pode comer sim, mas com tolerância. Eu também como.
Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Senhor.